15, versículo 36. Atos, capítulo 15, versículo 36, até Atos, capítulo 16, versículo 5. Depois aí de 2 semanas de pausa, retomamos o livro de Atos. Agora olhando para a segunda viagem missionária e a separação entre Paulo e Barnabé. Assim diz a palavra de Deus, irmãos, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Oremos mais uma vez. Pai, ilumina o nosso entendimento e ajuda-nos, Deus, a entender na Tua palavra o que fazer, como agir diante de tantos encontros e alguns desencontros que a caminhada cristã nos reserva. Ajuda-nos a entender, Senhor, como fazer quando isso acontecer, e assim, ó Deus, sermos essa igreja que é fortalecida na fé, que cresce, independentemente dos encontros e dos desencontros. Usa a minha vida, Pai, para expor com poder e graça, com fidelidade, com clareza, a Tua palavra. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. O cantor Oswaldo Montenegro escreveu uma canção muito bonita, chamada A Lista. Não sei quem conhece essa canção. Ela diz mais ou menos o seguinte: faça uma lista de grandes amigos que você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos e ninguém quer saber? Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você?
Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Essa música retrata muito bem como a nossa vida é cheia de encontros e desencontros. E o texto que nós lemos mostra que a igreja continuou crescendo mesmo com alguns desencontros. É belo ver na Bíblia Sagrada como ela não esconde aqueles momentos acinzentados, aqueles momentos de rusgas, aqueles momentos de fraturas, como nós vimos aqui, momentos de verdadeiras desavenças. A Bíblia mostra que grandes homens de Deus, como Paulo e Barnabé, o Barnabé que acabamos de cantar, esse homem que era natural de Chipre, é exatamente esse homem que nós lemos aqui e que vinha fazendo uma dupla perfeita com o apóstolo Paulo. Toda a primeira viagem missionária nós estudamos, desde capítulo 13, versículo 1, quando eles estavam em Antioquia, naquela igreja que tinha pastores e mestres, e o Espírito Santo conduz a igreja a separar aquela dupla, Paulo e Barnabé, para que eles fossem de Antioquia da Síria e fizessem uma viagem por Chipre, primeiro, terra natal de Barnabé. Ali eles evangelizaram, plantaram igrejas e depois foram para Psídia, onde em Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, eles continuam plantando igrejas. Eles fazem esse percurso tanto indo quanto voltando, e quando voltam tem aquele risco de uma primeira grande divisão da igreja, porque a igreja começou a receber membros que vinham do judaísmo, circuncidados, que seguiam a lei de Moisés, que seguiam a dieta do Levítico, não comiam qualquer refeição, qualquer tipo de carne, mas agora já tinha gentios junto com a igreja, era outro cardápio, outros costumes, não tinha circuncisão. E alguns começam até a forçar a situação e dizer: olha, quem não se circuncidar não vai ser salvo. E aí eles descem a Jerusalém, levam esse assunto aos apóstolos e presbíteros, que se debruçam, e ali depois de ouvirem a palavra de Deus, eles chegam à conclusão: a decisão que nós vamos tomar, o decreto apostólico que vai ser baixado, não é de obrigação da circuncisão, mas é tão somente de que se afastem das comidas que ainda têm sangue, que se afastem das comidas sacrificadas a ídolo, se afastem dos relacionamentos sexuais promíscuos e iníquos, enfim, mas circuncisão não seria obrigatória. E aí você viu, eles contam, levam um documento, espalham essa decisão para todas as igrejas, para que as igrejas cada vez mais tivessem união. E eles ficam um bom tempo em Antioquia, diz o texto, ficam fortalecendo a igreja, mas chega agora no versículo 36 o momento de planejar um reencontro. O plano de um reencontro. Nesse texto nós vamos ver como a igreja crescia entre encontros e desencontros. O plano de um reencontro, versículo 36, Paulo e Barnabé, Paulo propõe para Barnabé: vamos voltar para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Vamos voltar, como eles fizeram em Atos, capítulo 14, versículo 21 e 22. Eles voltaram pelo mesmo caminho da ida da primeira viagem missionária, eles voltaram pelo mesmo caminho de onde tinham sido enfrentados por judeus, por onde tinha sido até apedrejado Paulo e dado por morto.
eles voltam num espírito de supervisão, de revisão. Eles não simplesmente plantaram igrejas e deixaram elas lançadas à sorte, não. Eles pastoralmente voltam numa primeira viagem de supervisão. E agora eles planejam exatamente isso, fazer uma segunda viagem de supervisão. De manhã, na nossa aula, nós falamos um pouco sobre isso, né? Que o Evangelho cresce não apenas onde ele é semeado, mas onde ele tem acompanhamento. E eles vão fazer isso aqui, acompanhamento. Você veja lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 28, algo que nos faz entender o coração pastoral de Paulo. Veja comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. O apóstolo Paulo, na sua segunda, que já seria, quem sabe, a terceira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja, Paulo não era alguém que esquecia, deixava os seus amigos para trás. Não, Paulo tinha essa preocupação de promover o reencontro com as igrejas que ele foi usado para plantar, reencontro com irmãos queridos, reencontro. Queridos, isso reflete a beleza do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de reencontro. Você vê desde Gênesis capítulo 3, versículo 8, que quando Adão e Eva se separavam de Deus, já tendo caído na desobediência, é Deus que vai ao encontro deles. Alguém já disse que todas as religiões cumprem o seu papel, e alguém já disse que religião vem de religar o homem a Deus. Mas somente o cristianismo mostra um Deus preocupado em ligar Deus ao homem. É uma via inversa. Deus é quem vem até Adão e Eva no jardim do Éden, mesmo depois da queda. Deus é aquele que envia o seu filho que na despedida, na última ceia, lá em Mateus 26, versículo 29, ele diz: não beberei novo do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus, na despedida, ele marcava um reencontro. E o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, termina o último versículo dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O livro de Atos começa no capítulo 1, versículo 10 a 11, dizendo: ei, vocês que estão vendo esse que está sendo assunto aos céus, do mesmo modo que ele foi levado para cima, ele vai voltar. O próprio Deus é um Deus de avisar reencontros, avisar que ele vai voltar. E sendo assim, a igreja do Senhor deve ser como o apóstolo Paulo, que nesse versículo 36 planeja um reencontro. Vamos visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Nós precisamos, irmãos, planejar reencontros. Quem será que está precisando se reencontrar com você? Quem será que você precisa marcar um encontro para ver como passa? Como é bom reencontrar irmãos queridos. Como é bom reencontrar gente e saber de boas notícias. Sexta-feira eu tive uma alegria dessas, né? Eu vi um irmão que há um bom tempo não via, ele se aposentou, pude dar uma carona para ele, e ele me levou na fábrica que ele e a esposa dele abriram, de pães de mel. Como foi bom ver aqueles irmãos progredindo, ele me contando que continua firme na igreja, que ele está pensando em estudar teologia. Ele não é pastor. A gente precisa, a Bíblia diz que o solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A solidão não é saudável. Os reencontros promovem saúde.
Então, esse texto nos traz essa primeira lição. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que promove reencontros. Às vezes a gente não quer reencontrar algumas pessoas, às vezes o coração está amargurado, às vezes o coração está machucado, está ferido, com ingratidão, com traição. Às vezes a gente não quer rever algumas pessoas, mas Deus nos surpreende. Não resista, planeje reencontros, né? Como a música diz, talvez um amigo que há 10 anos você não vê, um irmão querido, planeje reencontros. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente tem que imitar Paulo nisso. A igreja deve planejar reencontros. Como é bom, né? Quando tem um acampamento, volta. Tinha-se muito disso, né? Um mês depois, um reencontro com irmãos que a gente passou um tempo juntos, né? Sábado foi uma atitude dessa, esse encontro de casais. Na verdade foi um reencontro para alguns. Na semana anterior, os irmãos tiveram a iniciativa: vamos fazer um culto aqui, está frio, um culto com uma fogueira, um momento de reencontro. Por isso que a igreja, ela precisa se esforçar em se ajuntar, em se congregar. A igreja é a assembleia, a igreja é o ajuntamento dos santos. A igreja não é formada a igreja não é um monastério que a gente se isola e um encontra o outro. Não. Reencontros, planeje reencontros com irmãos. A gente precisa muito disso. Está sentindo falta de algum irmão aqui na igreja? Pega o telefone, marca um reencontro essa semana. Fiz isso com um irmão nosso que estava afastado. Irmão, qual que é o dia, qual que é o horário que eu posso ir na tua casa para ver como é que você está, para orar com você? Isso é responsabilidade de todo cristão, planejar encontros. Mas o texto segue, não apenas falando de reencontro, mas mostrando a causa de um desencontro. Versículos 37 a 39, vai dizer que Barnabé, para aquele plano de reencontro com as igrejas da Galácia, impôs uma condição: meu sobrinho tem que ir junto, João Marcos. Quem que era esse João Marcos, irmãos? Veja lá, capítulo 12, versículo 25, ele aparece na história do livro de Atos. Capítulo 12, versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. João, apelidado de Marcos. E no capítulo 13, versículo 13, nos conta que esse João, que acompanhou a dupla de Jerusalém até Antioquia, quando começa a primeira viagem missionária, ele vai somente de Antioquia até como diz o versículo 38, até a Panfilha. Da Panfilha ele volta e deixa Paulo e Barnabé seguindo para a etapa mais difícil da primeira viagem missionária. Aquela etapa em que Paulo enfrentou a resistência dos judeus, aquela etapa em que Paulo foi apedrejado, João Marcos já estava longe. E Barnabé queria que João Marcos fosse junto. Mas diz o versículo 38 que Paulo não achava justo ter a companhia desse Paulo. Versículo 39 diz que a desavença, a discussão foi tal que é usada a palavrinha grega que traduzida diz: olha, teve uma febre alta, foi uma profunda discordância. Talvez hoje é como se a gente dissesse: a chapa esquentou, o negócio pegou fogo. Não foi uma coisinha assim do tipo leva ou não leva, vamos tirar cara ou coroa, uma coisinha simples. Não, foi um debate acalorado. Barnabé querendo levar João Marcos e Paulo falando: de jeito nenhum, esse aí eu não vou, esse aí não vai com a gente.
Veja, queridos, João Marcos não era alguém assim, tão desqualificado. Alguns vão dizer que esse João Marcos era nada mais, nada menos do que um discípulo de Pedro, que foi quem Deus usou pelo Espírito Santo para registrar o Evangelho de Marcos, o mais antigo e a base dos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Veja, não era alguém desqualificado, mas era alguém que naquele momento da história produziu um profundo desagrado no coração de Paulo. Sabe, eu acho que eu entendo Paulo, porque algumas vezes na caminhada cristã, quando a gente mais conta com a parceria de alguns irmãos, a companhia de alguns irmãos, o apoio de alguns irmãos, o que eles fazem? Eles pulam do barco, né? Eles pulam da canoa. Aliás, recentemente estudando, a tradução da palavra koinonia, que no português é comunhão, no inglês essa palavra é traduzida por fellowship, que você, separando as 2 palavras, fellow, companheiro, ship, navio, barco. Então, comunhão tem justamente esse sentimento de que estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, afunda todo mundo junto. Só que João Marcos, em determinado momento, a gente não sabe a razão, ele pula do barco, literalmente, ele pega um barco e volta para Jerusalém. Você já deve ter experimentado alguma situação assim e ter sentido isso. E aí você vai planejar um novo trabalho e você fala: bom, o meu time, esse aqui não serve, porque no campeonato anterior ele fez gol contra. No campeonato anterior, em vez de ele tocar a bola para mim, ele tocou para o outro. E às vezes a gente fica com esse sentimento, com essa amargura, mas há uma outra razão. Veja, nós lemos em Lucas 9,62 o Senhor Jesus dizendo que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Quem sabe Paulo estivesse olhando para João Marcos e lembrando das palavras de Jesus e dizendo: peraí, essa missão que a gente tem não tem espaço para quem fica em dúvida. Não tem espaço para quem ainda está com medo de levar pedrada. Não tem espaço para quem, está indeciso, com o coração. Naquele momento, quem sabe João Marcos ainda não tinha amadurecido. Ele não estava pronto para ser um parceiro, para andar lado a lado com o apóstolo Paulo. E por isso Paulo, tão convicto, e quem sabe Barnabé, até pelo laço familiar, ele diz: não, peraí, mas o João Marcos é da família. Sei lá o que a minha irmã vai falar, o que o meu irmão vai falar, sabe? Às vezes a gente quer levar um no barco porque é mais chegado, mas não é o mais preparado. Então nós vemos a causa desse desencontro, levar João Marcos. Tem quem diga que a questão era um pouco mais profunda. Veja Gálatas capítulo 2, versículo 13. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Diz lá: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, quer dizer, quando a carta aos Gálatas foi escrita, era aquele momento um pouquinho antes do concílio de Jerusalém, quando se tinha aquela discussão se era obrigado ou não ter circuncisão dos novos crentes, dos novos cristãos. E nós vemos que ali, em Gálatas, meio que Paulo fica sozinho, mas ele ainda não tinha decisão dos apóstolos, do concílio de Jerusalém, para levantar o documento e dizer: olha, é assim que deve ser. Ele vê que Pedro, o próprio apóstolo Pedro, Barnabé, tendiam mais para o discurso dos judeus do que para o discurso
que não impunha circuncisão aos gentios. Então veja, homens tão usados por Deus, tão cheios do Espírito Santo, mas podiam em determinada discussão serem tão diferentes, se separarem de tal modo, diz o texto, que eles vieram a se separar. E essa palavrinha separar é a mesma usada lá em Apocalipse 6,14, veja comigo, Apocalipse 6,14. Essa separação, em Apocalipse 6,14, diz o seguinte: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Dá para imaginar isso acontecendo? O céu se enrolando como um pergaminho, os montes sendo movidos do seu lugar. Imagina o cataclisma, imagina o tamanho do movimento. É a mesma palavra que diz: Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Para ver que não foi uma coisinha assim tranquila, foi uma coisinha assim bem drástica, dramática. Houve uma causa para aquele desencontro. Queridos, a gente lida na história da igreja com irmãos que, por mais diferentes razões, decidem congregar em outros endereços. Pela manhã nós estudamos na nossa lição de escola dominical que uma das coisas que acontece quando o evangelho cresce nas pessoas é que às vezes elas tão capacitadas ficam que Deus move elas para outros lugares. E não significa que elas saíram da igreja, não significa que elas são nossas inimigas, significam que por alguma razão, com permissão de Deus, aliás, segundo a providência sábia de Deus, Deus resolve separar irmãos queridos. Deus resolve reorganizar as equipes. Então, a gente vê isso acontecendo no início dessa segunda viagem missionária. Então, a gente deve olhar para situações como essa na nossa vida e, ao invés de ficar amargurados, ficar tristes, desesperados às vezes, a gente deve fazer como Jesus ensinou, dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade. E isso aconteceu nesse momento, e veja, não foi um momento que a igreja parou de crescer. Versículo 5 diz o quê? Que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Se aumentava em número, precisava também multiplicar a equipe. Se aquela dupla funcionou na primeira viagem missionária, para a segunda viagem missionária o plano era outro. E assim acontece no versículo 39, diz que Barnabé leva consigo Marcos e vai para Chipre, para sua terra natal. Não foi pecado, não foi nada que desagradasse a Deus, foi algo conforme a providência de Deus. E aí no versículo 40 nós vamos ver a escolha para o reencontro. Depois da gente ver o plano do reencontro, a causa de um desencontro, a gente vê a escolha para o reencontro. Versículo 40, Paulo, mas, ou seja, ao contrário de tudo que aconteceu, Paulo escolheu Silas. E quem era Silas? Capítulo 15, versículo 22, a gente lê que Silas, olha só, capítulo 15, versículo 22 de Atos: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. De novo, gente, não foi uma escolha assim: quem não está fazendo nada aí, vem comigo, vem com Paulo. Pega um desocupado aí e vamos para a segunda viagem missionária. Não.
Assim como Marcos era um homem extremamente qualificado, que Deus usou depois para escrever um dos evangelhos, Silas era um homem que, numa eleição entre vários presbíteros e apóstolos em Jerusalém, foi eleito. Eleito por quê? Porque ele era notável. Versículo 27. Atos 15, 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Lembra que no processo de comunicação da igreja, eles tinham a preocupação não apenas com a escrita, mas com a comunicação verbal, com a explicação do documento, com o ensino, alguém que ia ser ouvido. Versículo 32, Atos 15, 32. Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos e com muitos conselhos os fortaleceram. Então Silas tinha esse dom de profeta. Naqueles dias a gente via alguns homens como Ágabo, que receberam profecia, até no sentido de avisar uma fome futura que viria. Nem sempre o serviço do profeta era falar do futuro, mas o serviço do profeta era sempre exortar, edificar e consolar, conforme 1 Coríntios 14. Então Silas tinha essa capacidade de encorajar, de ensinar, de edificar. E que mais? O currículo de Silas, olha só, versículo 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Veja, Silas, diferente de Marcos, ele não se preocupou que ele estava longe de casa. Ele falou, não, agora eu estou vendo que a igreja precisa de edificação, de ensino, de consolação, vou ficar longe de casa. Silas era diferente de Marcos. Por alguma razão Marcos queria voltar. Silas estava desprendido, como quem vai para a guerra. Deuteronômio ensina que quem casa não pode ir para a guerra, porque está preocupado com as coisas de casa. Agora quem vai para a guerra precisa estar desprendido, precisa estar focado na missão que vai desenvolver. E Silas é o escolhido de Paulo. Silas é o escolhido de Paulo que vai para Filipos. Nas próximas semanas nós vamos expor como é que desenrolou essa segunda viagem missionária, e você vai ver que Silas foi usado junto com Paulo para plantar igrejas muito preciosas, muito especiais. A questão é: você seria escolhido por uma missão como essa? Você é alguém preparado para fazer dupla com alguém tão importante quanto o apóstolo Paulo, para levar uma mensagem ainda mais importante para aqueles que, se não receberem essa mensagem, vão para o inferno? Você seria um escolhido para um reencontro tão importante, passando pelas igrejas que foram plantadas na primeira viagem missionária? Ou quem você tem escolhido para andar ao seu lado? É verdadeiro ditado que às vezes é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Os reencontros, os encontros que você tem vivido têm sido frutíferos, têm sido bem-sucedidos ou não? E se não tem sido, será que é porque você anda mal acompanhado? Ou mal preparado, que não seria escolhido por uma missão tão importante? Qual seria a sua situação nesse contexto? Eu quero te avisar que, assim como Silas foi escolhido por Paulo, você, se crê no Senhor Jesus, se tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, você foi escolhido também. Não pelo pastor, mas por Jesus. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Então, para viver encontros frutíferos, você precisa escolher boas parcerias, e você precisa ser qualificado para ser um escolhido de missões tão importantes. E por fim, queridos, a companhia para novos encontros. Paulo e Silas seguem viagem,
passam por Derbe, Listra, e eles vão encontrar uma outra pessoa preciosa, Timóteo. Timóteo é encontrado. E Timóteo é precioso porque, como a gente pode ler nas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, o berço dele era um berço de ouro. Sua vó Loide, sua mãe Eunice, eram mulheres piedosas que transmitiram a palavra de Deus geração após geração para ele. O texto aqui nos diz isso, né? Nos diz que ele era filho de uma judia crente, mas o pai era grego. Mas ele tinha bom testemunho. Ele era bem falado. E tem algo mais muito especial que a gente lê sobre Timóteo aqui. Nós lemos que Paulo quis que ele fosse na sua companhia, mas teve que fazer uma coisa: circuncisão. E nessa hora dá a impressão que parece que a história fez uma reviravolta, porque capítulo 15 diz que estavam exigindo circuncisão de alguns novos crentes, e Paulo, não concordando com essa circuncisão, leva o assunto para ser discutido em Jerusalém. Os apóstolos e os presbíteros discutem e falam: não, circuncisão não é mais obrigatória. Circuncisão foi obrigatória desde os dias de Abraão. Circuncisão foi algo tão obrigatório que, se você vai no livro do Êxodo, capítulo 4, quase que Moisés é morto, porque ele não tinha circuncidado o filho dele com a sua esposa Zípora. Quase que Moisés foi morto por não ter circuncidado o seu filho. Então, circuncisão era algo fundamental até que Cristo veio. Cristo foi circuncidado ao 8º dia. Mas aí a igreja começa a crescer para os limites de fora dos descendentes de Abraão, e a circuncisão passa a não ser mais obrigatória. Mas chega aqui, Paulo diz: eu quero Timóteo junto comigo. Timóteo, vamos fazer sua circuncisão. Veja, a circuncisão era uma coisa que era feita no menino de 8 dias. Aqui Timóteo certamente já tinha mais de 18, de 20. E veja, queridos, até onde a gente sabe, o processo de anestesia local e todas essas coisas é muito recente. Naqueles dias, há 2000 anos atrás, circuncisão era frio. E você sabe o que é circuncisão. Você sabe que é uma cirurgia que cortava um excesso de pele no órgão reprodutor. E Timóteo faz essa circuncisão. Timóteo faz essa circuncisão e diz o texto: por quê? Por causa dos judeus. Lembra que eles iam passar por lugares onde os judeus exigiam circuncisão? E os judeus sabiam que a mãe de Timóteo era judia. E para que isso não fosse um assunto de polêmica, de discussão, de divisão, para que realmente houvesse promoção de união, para que eles não perdessem tempo com assuntos secundários e tratassem só do que é primário, fundamental, que é Jesus Cristo tendo morrido por pecadores, ele faz a circuncisão. E aí eles vão às cidades entregar um relatório que diz: olha, a circuncisão não é obrigatória, mas ele fez. Eu creio, irmãos, que isso ilustra o espírito que Paulo e os cristãos tinham, e está lá em 1 Coríntios 9, versículo 22, veja só. 1 Coríntios 9, versículo 22. Coríntios 9, desde o 19, nós lemos como é que Paulo pensava. Ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu assim vivesse,
para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E aí ele segue dizendo: vocês não sabem quem corre nos estádios? Todos correm, mas só não levam o prêmio? Então corram para ganhar. Corram para ganhar. O atleta em tudo se domina. A questão é: Timóteo sofreu na carne algo para que a igreja crescesse. Timóteo sofreu na sua própria carne algo que derrubava um obstáculo para o crescimento da igreja naquelas cidades. O que eu e você estamos dispostos a sofrer para que a igreja cresça? Se eu e você tivéssemos que nos circuncidar ou sofrer qualquer outra cirurgia, com a garantia de que isso faria a igreja crescer, você faria isso? Sem anestesia? Você está disposto a sofrer na própria carne algo por algum irmão seu, para o bem da igreja? Você está disposto a sofrer para promover encontros de perdidos com Cristo? É assim, queridos, que nós vemos uma circuncisão voluntária para ensinar que circuncisão não é obrigatória. Queridos, a igreja cresce quando encontros são promovidos para o bem dos outros e não do nosso. A igreja cresce quando nós abrimos mão daquilo que é nosso direito, para que outros sejam abençoados. A igreja cresce quando a gente tem esse espírito que imita Jesus Cristo, que abriu mão do conforto celestial, que se esvaziou da sua glória, para descer nessa terra, ser obediente até a morte de cruz, para ganhar a todos os eleitos para Jesus, para o Pai. Então, queridos, mais bonita do que a música, a lista do Oswaldo Montenegro, um hino como cantaremos agora, 178, que fala do verdadeiro amor que estamos dispostos a colocar em prática para promover encontros não apenas conosco, mas encontros com Cristo. Fala do amor que muitas vezes vai nos levar a suportar desencontros para lá na frente reencontrar, como Paulo reencontrou João Marcos e escreve na carta aos Colossenses: olha, traz ele para ficar junto comigo. Não pensa que aquele desencontro foi para sempre. Não, cristãos quando se desencontram é para se reencontrar depois, nem que seja na glória com Jesus Cristo e todos os santos. Então, que nós vivamos esse amor, que nós programemos reencontros, alguns que a gente está adiando há tanto tempo, que nós suportemos alguns desencontros de irmãos, de amigos, mas que a gente seja criterioso em escolher aqueles que vão estar conosco nos próximos encontros, nos próximos reencontros, e que acima de tudo a gente possa, se necessário, sofrer na carne, para que reencontros de irmãos sejam promovidos, mas principalmente que o encontro de pecadores com Cristo seja promovido para a glória de Deus. Cantemos o hino 278.